palavra de Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor, pela vida do Bruno, pela vida dos jovens. Deus é bom em todo tempo, irmãos. Quero convidar a igreja a abrir comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 6, versículo de número 2. Segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo de número 6, versículo de número 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. Estamos fazendo uma leitura então. Deus promete livrar os israelitas. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, e não lhes fui perfeitamente conhecido. Também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e eu vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrareis da sua servidão, e vos resgatareis com braços estendidos e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Somente até aqui, irmãos, podemos assentar. Tem 4 pontos aqui, amados, nessa mensagem que me chamam muita atenção. Um deles é quando Deus fala da carga, da servidão. Com braços abertos Ele vai nos resgatar, e que nós somos o seu povo e Ele é o nosso Deus. Essa foi a mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração nessa noite. E Deus, Ele tem muitas maneiras e muitas formas de se revelar a nós. E quando eu olho para Êxodo capítulo 6, aqui nós vamos ver um Deus que já tinha de alguma forma aparecido para Moisés. A Bíblia vai nos falar que Deus ali já havia traçado um plano na vida do homem de Deus, na vida de Moisés, e que Moisés ali ele já havia começado a executar aquilo que Deus havia dito a ele. Deus já havia chamado a Moisés, já tinha colocado sobre ele uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade a qual nós sabemos aqui que somos leitores da palavra do Senhor. Moisés estava ali incumbido a trazer a libertação ao povo hebreu que estava cativo. Porque após a morte de José, um novo faraó se levanta. E esse novo faraó que se levanta, ele não lembra das promessas que o seu pai, o seu antecessor havia feito ao povo. E a única coisa que esse novo faraó começa a ver é o tamanho do crescimento que o povo de Deus em terra estranha vem crescendo. Algo que me chama a atenção é que mesmo o povo estando numa terra, a qual a terra não era deles, ainda assim o povo crescia, ainda assim o povo se sobressaía perante os egípcios. E a Bíblia vai dizer que este crescimento aborrecia a Faraó. A Bíblia vai dizer que este crescimento do povo hebreu em terra estranha deixava Faraó furioso. O que muitas das vezes eu e você nós não entendemos é que às vezes o fato da gente crescer incomoda alguém, às vezes o fato da gente evoluir incomoda pessoas, mas essas pessoas talvez não estão vendo que o crescimento que está vindo através da minha vida e através da sua vida é um crescimento da parte de Deus para fazer com que a gente chegue aonde Ele quer que a gente chegue.
E Moisés incumbido agora de trazer ali a libertação ao povo. A Bíblia vai dizer que nos primeiros momentos que ele vai ter com o faraó e com seu irmão Arão, a Bíblia vai dizer que faraó não escuta. E ali naquele momento Moisés ele se encontra chateado e fala: Senhor, talvez não tinha uma pessoa melhor, mais capacitada, uma pessoa mais estruturada para que o Senhor colocasse essa missão. Nós conhecemos a história, nós sabemos que Moisés ele chega em um determinado momento de sua vida em que ele mesmo não se acha capaz de executar tamanha obra que o Senhor havia colocado nas mãos dele. E quantas vezes eu e você, irmãos, nós não nos encontramos da mesma maneira que Moisés. O Senhor ele coloca um chamado na nossa mão, o Senhor ele coloca um projeto na minha mão e um projeto na tua mão, o Senhor ele te dá uma ordem, o Senhor ele fala para você o que você precisa fazer, e ele fala: olha, eu estou contigo. Mas aí quando a primeira luta vem, quando a primeira prova vem, quando a primeira tribulação vem, a gente já começa a questionar Deus, fala: Senhor, eu não sou capaz, Senhor, eu não consigo carregar isso, Senhor, tem pessoas melhores do que eu. E realmente, irmão, eu vim aqui para dizer que tem pessoas melhores do que você, mas Deus escolheu você, porque você é único, porque você é quem Ele escolheu para executar a obra que Ele tem na sua vida. Talvez poderia ter pessoas melhores do que Moisés, mas o que Moisés havia passado, irmãos, para poder cumprir aquilo que estava debaixo do seu chamado. Se nós formos analisar o contexto, aqui no capítulo 6 principalmente, nós vamos ver o Moisés já velho de idade, com aproximadamente já 80 anos, velho de palavra, duro de língua, um homem que já tinha vivenciado grandes coisas, longe da presença do Senhor. Nós sabemos que no momento aonde o povo de Deus ali já estava crescendo, o faraó ele lança ali uma primeira palavra dura para o povo, que é: já que esse povo está crescendo tanto, eu vou mandar esse povo trabalhar, eu vou lançar carga sobre este povo. E a Bíblia vai dizer que no momento em que o povo crescia, o novo faraó ele lançava carga sobre eles, para que eles não tivessem tempo e só pensassem ali em trabalhar, em servir. Mas a Bíblia vai dizer que quanto mais carga o faraó colocava sobre o povo, mais o povo de Deus crescia. Quanto mais problema, quanto mais tribulação, quanto mais provação faraó enviava através do povo, mais o povo crescia, mais o povo se levantava e mais o povo acreditava na promessa que Deus havia feito a Abraão, a Isaac e a Jacó, que eles herdariam uma terra prometida. Irmão, eu e você, nós temos que acreditar numa promessa que foi lançada através da nossa vida, através dos antigos, através dos antepassados para nós, que nós vamos herdar uma terra, e essa terra, irmão, ela é tomada força. A Bíblia diz que o reino do céu ele é tomada força. Às vezes a tribulação, o sofrimento tenta nos tirar do caminho, nos tirar da presença, mas Deus está dizendo aqui nessa noite: eu vos chamei. E Deus ele capacita, irmãos, ele vai ali estruturando o seu povo. Mesmo quando o povo se depara com as cargas duras que Faraó impõe sobre o povo hebreu, a Bíblia vai dizer que ainda assim o povo cresce, porque a igreja não é diferente. Quanto mais eles tentam nos parar, mais a igreja cresce. Quanto mais o mundo lá fora tenta nos afligir, mais a igreja do Senhor ela vem prevalecendo. Quanto mais tentam nos parar, mais nós vamos evoluindo, porque o Senhor é quem está no comando de todas as coisas. Quem manda na igreja não é o homem que está lá fora, quem manda aqui dentro é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, quem nos capacita e que nos dá autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. É Ele quem é o dono do ouro, é o dono da prata, é Ele quem define quando começa e quando termina. Nós não temos poder para fazer absolutamente nada que não seja pelo poder do seu nome. E mesmo diante das cargas, da luta, do sofrimento, a Bíblia vai nos relatar o nascimento de Moisés,
que é um nascimento que é dado a partir de morte. A Bíblia vai dizer que Faraó, não achando ali soluções para parar o crescimento do povo hebreu, diz: então é o seguinte, a partir de agora, todo menino hebreu que nascer, mate. Assim que nascer do ventre da mãe, viu que é menino, mata. E a Bíblia, irmãos, ela vai nos dizer que no momento onde todo mundo resolve parar de gerar, por quê? Porque se gerar, vai morrer. A Bíblia vai dizer que no momento onde todo mundo só começa agora a olhar para a ordem que Faraó havia lançado, a Bíblia vai dizer que das 12 tribos de Israel, Rubem, Simeão, Judá, Isacar, Zebulun, Dan, Naftali, Gade, Asser, Manassés e Efraim, todas as tribos de Israel, elas resolvem parar de gerar agora nesse momento. Por quê? Porque não é tempo de gerar. Porque muitas pessoas, quando começam a ver problema, começam a ver crise, começam a ver tribulação em momentos difíceis, resolvem parar no meio do caminho. O crente muitas das vezes, pastor, ele se encontra dessa maneira, quando o problema bate na porta da casa dele, quando uma situação adversa vem, ele fala: não, agora é hora de eu parar. Mas Deus, ele está buscando aqueles que mesmo em momentos de crise resolvem gerar, mesmo aqueles que estão em momentos de dificuldade resolvem fazer alguma coisa. Tá bom, já que ninguém quer fazer, não tem problema, eu vou lá, eu abaixo minhas mangas e eu vou fazer alguma coisa. Ainda que ninguém queira fazer, faça você, irmão, porque Deus te escolheu e Ele vai te capacitar para a obra que Ele te chamou. A Bíblia vai nos dizer, irmão, que na tribo de Levi, Joquebede e Arão, mesmo em momentos de dificuldade, mesmo sob o jugo de uma palavra de morte, eles resolvem gerar. E quem gera em momento de crise, recebe aquilo que ninguém recebeu. Aleluia. Senhor, é verdade. Glória a ti, Pai. Nós conhecemos a história e nós sabemos, irmãos, que Joquebede, quando dá a luz a um menino chamado Moisés, Moisés significa tirado das águas. A Bíblia vai dizer que as parteiras ficaram com temor de matar o menino. Porque aquele que é gerado em momento de crise, aquilo que é gerado na dificuldade, aquilo que é gerado no choro, aquilo que é gerado com o joelho no chão, irmão, Satanás não tem poder para destruir e muito menos para matar. Então Deus está dizendo para você nessa noite: dobre o seu joelho no chão, apresente em oração a tua causa, porque se Satanás disse que você já perdeu, ele está enganado. Deus levanta mulheres que vão sentir temor e não vai matar o menino. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia, Senhor. É sempre assim, irmão. Meu Pai, é verdade. A crise, ela tenta fazer a gente parar, mas Deus honra quem permanece gerando. A crise, irmã, ela vem para falar para você: olha, para aqui agora. Não adianta continuar. Você vai para a igreja hoje de novo, olha a situação que está a tua casa. Olha a situação que está o teu marido, olha a situação que está o teu filho, olha a prostituição que sua filha está se encontrando. Não adianta, abandona. Lembra lá de Jó? Sofrendo, já tinha perdido tudo, a própria esposa dentro de casa fala: Jó, para, abandona esse teu Deus, morre, entrega as pontas. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você: não é hora de você entregar os pontos, é hora de você continuar gerando, porque Deus está olhando o teu sofrimento e Satanás está usando pessoas para dizer para você: para, Satanás cai por terra agora em nome de Jesus, porque a igreja do Senhor hoje ela se levanta para gerar. Aleluia! Irmãos, não pare. Aí a gente se pergunta, pastor, porque quem gera em tempo de dor vive o que ninguém vive. Tinha 11 tribos, pastor, ninguém quis gerar. Mas a hora que todo mundo escuta o choro de Moisés, já vai ter gente acusando: olha lá,
Falou que não era para gerar, vai morrer, vai perder o menino. Porque as pessoas, irmãos, não vê aquilo que a gente está fazendo no nosso coração. Só que eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Se aquilo que você faz para Deus, você faz pensando no que as pessoas vão pensar de você, não precisa fazer, irmão. Não faça. Joquebed e Aham, eles estavam ali cumprindo um propósito. Não estavam preocupados com o que as pessoas iriam dizer. Ah, mas o menino vai morrer, não tem problema. Eu fiz a minha parte. Deus se encarrega de fazer o resto. Amém. Glória. Faça a sua parte, crente. Aquilo que é imputado a Deus, quem tem que fazer é Deus. Aquilo que é imputado a mim, aquilo que é imputado a você, façamos nós. Mas aquilo que é de Deus, deixa que Deus cuida. Não põe a sua mão aonde Deus não está mandando você pôr. Não faça o que Deus não está mandando você fazer. Porque quem gera em tempo de crise, vive milagre. Quem gera em tempo de dor, escuta o choro do menino. E o choro do menino talvez é alegria ao teu coração. O mesmo Nilo que Faraó usava para matar as crianças hebreias que nasciam de suas mães, é o mesmo Nilo que Moisés foi guiado até a filha de Faraó, para ali ser resgatado. E dentro do palácio do inimigo, Deus levanta um libertador. Dentro do palácio daquele que imputava a carga, daquele que imputava a servidão, dentro do palácio, Deus começa a estruturar uma nova história para o seu povo. Talvez você não está entendendo por que algumas coisas têm acontecido na tua vida, minha irmã e meu irmão. Talvez você não está entendendo o caminho que Deus está trabalhando na sua vida, mas Deus me trouxe aqui essa noite como profeta para dizer para você que Ele está cuidando de cada detalhe, que talvez você está olhando e está achando que o inimigo está se sobressaindo sobre você, mas Deus está dizendo: eu coloco um libertador dentro da casa do inimigo para mostrar que eu sou Deus e que nada foge do meu controle. Se a gente parar para analisar, igreja, a luta que você está enfrentando hoje pode ser a ponte para o propósito que Deus quer que você chegue. Se Moisés não tivesse que ser criado no palácio, pastor Martins, ele não ia entender como é que as coisas iriam funcionar. Porque a melhor maneira, eu aqui com o meu olho humano, a melhor maneira de Deus se revelar a Moisés e falar: Moisés, ó, você vai libertar o povo de Israel, era quando ele estava lá dentro do palácio. Vamos contextualizar aqui? Se Moisés estivesse dentro do palácio, ele ia ter acesso, pastor, às brechas do palácio. Talvez ele podia até fingir se fazer de amigo de Faraó e ir conseguindo ali aos poucos, né? Que nem mineiro, pelas beiradas ele vai conseguindo. É a minha forma de pensar, a minha forma humana de pensar. Mas Deus, Ele não faz do jeito que a gente acha. A Bíblia vai dizer que através do senso de correção de Moisés, quando ele vê um egípcio matando um hebreu, a Bíblia vai dizer que o senso de honestidade, o senso de humildade de Moisés vai lá e repreende aquele egípcio. E aquele egípcio ali, eles entram em guerra, em briga, e a Bíblia vai dizer que Moisés o mata. E depois, quando Moisés vê dois hebreus brigando, Moisés fala: ei, vocês são irmãos, estão brigando. E ali o próprio povo de Moisés aponta a Moisés e fala: vai fazer que nem fez com o egípcio? Vai me matar também? E a Bíblia vai dizer que naquele momento Moisés, ele entra em temor. Caiu a ficha. E ele fala: o que é que eu estou fazendo na minha vida? Caiu a ficha dele. Se Deus não falou comigo lá dentro do palácio, imagina aqui fora. Eu vou,
vazar, vou embora, fugir. E 40 anos se passam, irmãos. E quando Deus resolve a se manifestar a Moisés, Deus ele vem aqui no versículo 3 e diz: eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome eu não lhes fui perfeitamente conhecido. O que Deus estava querendo dizer para Moisés aqui? Moisés, você conheceu o Deus de Abraão, você conheceu o Deus de Isaac, você conheceu o Deus de Jacó. E o Deus que eu me apresentei aos seus antepassados é um Deus todo-poderoso, é um Deus que tem a força, é um Deus onipotente, é um Deus onisciente, onipresente, é um Deus que tudo pode. Mas Moisés, eu preciso que agora, a partir de hoje, você tenha uma intimidade diferente comigo. Moisés, eu quero me apresentar para você de uma forma que eu não me apresentei ainda aos seus antepassados, Moisés. Porque o que você vai viver, Moisés? Somente um conhecimento superficial não vai valer a pena. O problema de muito crente, irmãos, é que quer ser crente superficial. Você conhece a Deus pelo aquilo que você ouve pela boca dos outros. Moisés tinha um conhecimento de Deus através de quem? Das pessoas, dos hebreus. Mas agora Deus queria se manifestar. Deus queria um relacionamento tete a tete com Moisés. E Deus, irmãos, Ele usa o sistema do inimigo para te aproximar dele. Teve que muita coisa ruim acontecer na vida de Moisés para que ele tivesse com esse encontro aqui com Deus agora. E nesse encontro aqui com Deus, a veste já não está mais limpa. Por quê? Porque agora ele é pastor das ovelhas de Jetro. Nesse momento aqui, a aparência de Moisés já não é mais uma aparência de bom moço, já não é mais um homem de vigor, já não é mais um homem que você olha e fala, não, é homem de guerra, não. Agora Moisés está velho, com a roupa suja, cuidando de ovelha. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? Que não é o ambiente que faz o crente, e que o lugar que Deus se resolve se manifestar a você, muitas das vezes não vai ser o lugar que você quer, mas é o lugar que Ele quer se manifestar com você. É o lugar que Ele quer se revelar contigo. Talvez você está esperando algo esplêndido, um culto maravilhoso, onde todos estão cheios do poder, para que Deus se revele e se manifeste a você. Quando Deus está falando, ei, entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e me busca no secreto, que eu vou me revelar a você. É de uma forma, irmãos, que a gente não consegue entender que Deus fala conosco. Obrigado, meu Pai, Senhor querido, o secreto. E Deus, Ele chama Moisés. Olha, o Senhor vai falar. Para falar com o seu povo. E nós entendemos que Deus, Ele vai usar. Aleluia. Fazendo analogia a esse mesmo texto, irmãos, lá em Lucas capítulo 22. A Bíblia vai nos trazer a história de a última ceia, quando Jesus, ele quer muito, ele anseia muito ter ali a última ceia com os seus discípulos. E a Bíblia vai dizer que Jesus desejou aquela ceia com todos os seus discípulos. E no momento que eles estavam ali preparando a ceia, nós conhecemos a história. Jesus disse para os discípulos, vai, segue um homem lá e peça para aquele homem, prepare ali a ceia. E no momento que eles estão reunidos ali para ceiar, a Bíblia vai dizer que João está à direita, Judas está à esquerda. E todos os discípulos ali, eles começam a indagar e discutirem entre si. E a discussão que está ali no meio deles é, quem de nós aqui é o maior? E aí eu olho para Moisés, que quando Deus o chama, ele já não era ninguém. Quando
quando Deus chama Moisés, Moisés já não tinha mais formosura nenhuma. E os discípulos aqui agora estão perguntando: quem de nós aqui é o maior? E Jesus, ele não responde com uma palavra. Jesus, ele responde com uma atitude. Qual a atitude que Jesus toma? A Bíblia vai dizer que Jesus pega uma toalha, pega uma bacia, coloca água. E ali ele vai cumprir algo, irmãos, que se em uma casa tivessem 4 escravos, o escravo mais miserável, o escravo mais insignificante, tinha a dura missão de, quando chegava um visitante, sentá-lo numa cadeira e lavar os seus pés. Jesus toma a dura missão mais insignificante, e talvez a missão é dura para mim, que sou homem e sou falho, mas para Jesus não. Para Jesus ele sente prontidão em servir. Porque Jesus, ele nos ensina até quando ele vem nos servir. Jesus, ele queria ensinar para os discípulos, não com palavras, mas com atitudes. Jesus responde com uma atitude, pega uma bacia, se abaixa e começa a lavar os pés dos seus discípulos, para dizer que maior é quem serve. Deus se revela no serviço da humildade. Nós sabemos, nós conhecemos que no momento que Jesus vai lavar ali os pés de Pedro, Pedro se nega, fala: Senhor, eu não sou digno. E Jesus diz a ele: olha, se você não permitir com que eu lave seus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro diz: então me lava o corpo inteiro. E há uma palavra, irmãos, que Deus colocou no meu coração, é que se você quiser conhecer a profundidade de Deus, sirva a Ele. Deus fala com quem se coloca como humilde. E o que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos era: vocês precisam servir para ter a maior comunhão comigo. Perdão. E no momento a qual Jesus, a Bíblia vai nos dizer que ele prepara ali o seu segundo cálice e ele parte o pão. Na mesa todos ouvem Jesus falar de traição, mas só João reclina a cabeça no peito e ouve os segredos do mestre. Você sabe o que me chama a atenção com isso, irmãos? É que quando Jesus ele parte ali o pão, e Jesus ele está falando ali naquele momento da traição, que um dos 12 ali vai o trair. E a pergunta entre eles é: quem é aquele que vai trair? E João é o que está mais perto de Jesus. A Bíblia diz que João inclina a cabeça no peito do Senhor e pergunta: Senhor, quem é? E Jesus diz: é aquele que eu dou o primeiro pedaço. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele entrega ali um pedaço para Judas. E Judas come. E Jesus revela quem é o traidor, que é aquele que estava mais próximo dele. Às vezes, irmãos, nós temos o melhor professor. Judas teve o melhor professor. Judas andou com o mestre. E ainda assim, vivenciando as experiências com Jesus, a Bíblia vai se dizer que o seu coração se perdeu. E veja, Judas não é diferente de nós também podemos nos perder no meio do caminho. Mas eu creio que se Judas tivesse acreditado na promessa, ainda assim ele saberia que ao terceiro dia Jesus Cristo iria ressuscitar. A mesa está cheia de pessoas, mas só alguns escutam os sussurros de Jesus. A intimidade revela segredos que a multidão não descobre, irmãos. Não adianta nós estarmos somente perto de Jesus. Nós precisamos ter uma intimidade com Ele. É o que Jesus estava dizendo para Moisés. Moisés, você me conhece, mas o seu conhecimento é superficial.
alguns dos discípulos conheciam Jesus. Conhecia Jesus pelo quê? Porque Jesus alimentou uma multidão. Porque Jesus expulsava demônios. Porque Jesus curava os enfermos. Mas a Bíblia vai dizer que no momento que Jesus dá um duro sermão a toda uma multidão, a multidão ali se enfurece e vão embora. E aí só ficaram os discípulos. E Jesus pega e fala: ei, se vocês quiserem ir embora, vão também. Mas a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo toma Pedro e diz: Senhor, para onde nós iremos? Pois só tu tens a palavra de vida eterna. O Espírito Santo quer que nós se acheguemos a Ele com intimidade. E para chegar ao Senhor com intimidade é preciso ter a prontidão para servir. Porque o Senhor, Ele quer estar perto daquele que serve. Oh, aleluia. Após a partida de Judas, a Bíblia vai dizer que Jesus também sai. E o que o Senhor fala para com os discípulos é que em breve Ele vai ali ser morto. E a Bíblia vai nos dizer que no momento que Jesus fala isso, Pedro diz: Senhor, eu estou contigo até a morte. E Jesus repreende a Pedro e fala: Pedro, Satanás se irandou na tua vida e eu roguei para que você não caísse em tentação. Mas para você saber, Pedro, ainda essa noite 3 vezes você me negará. Antes que o galo cante pela terceira vez, Pedro, 3 vezes você me negará. E o que eu entendo, irmãos, com tudo isso, é que até quando a gente falha, Deus prepara uma forma para a gente se levantar. Moisés falhou por muitas vezes, mas Deus ainda queria usar a vida dele. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Pedro falhou. Nós sabemos a história. Pedro nega 3 vezes. Mas quando Jesus encontra com ele na praia, Jesus pega o traidor e fala: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, ainda que você negue, ainda que você traia, o Senhor ele ainda não apagou a promessa e o projeto que Ele tem na tua vida. E a revelação de Deus, ela continua nas nossas vidas, mesmo após os momentos de queda. Deus se revela em momentos improváveis. No deserto, na opressão, na mesa, no momento de crise, Deus ele se manifesta a nós, para mostrar para nós que quem Ele escolhe só precisa se colocar na brecha para ser usado. Moisés foi gerado num tempo de matança. Jesus se revelou aos discípulos através de uma bacia e de uma toalha, dizendo para eles que era necessário eles terem humildade. João ouviu os segredos do coração do Mestre. Por quê? Porque ele estava próximo. Porque ele queria se aproximar de Jesus. E é o que Deus está falando para nós nessa noite. Para que a gente se achegue a Ele. Para que a gente pare de olhar para os momentos de dificuldade, para os momentos de tribulação. O Senhor Ele está nos dizendo nessa noite que Ele quer usar uma igreja, que Ele quer usar a nossa vida, e que talvez nós estamos olhando para os problemas que estão abaixo do nosso nariz e não estamos conseguindo olhar para o alvo. Muito bem. Vamos nos entregar a Ele. Não vamos mais olhar para as lutas e para os problemas, porque essa luta, irmão, lembre-se, Moisés foi gerado num tempo de morte.
está preparando a minha vida. O Senhor está preparando a nossa vida. Não pare de gerar por meio da crise. Não pare de lutar, irmãos, por causa da dificuldade que você está enfrentando hoje. Pode ter certeza que essa dificuldade, Deus está com você nela. E Deus me trouxe aqui essa noite para dizer isso para vocês, que Ele está conosco em meio às nossas dificuldades. Todos nós vamos enfrentar dificuldade. Mas Jesus, Ele disse que Ele venceu e nós também iremos vencer. Vamos nos colocar, irmãos, em posição de serviço. O Senhor, Ele não está procurando pessoas capacitadas e pessoas aptas a fazer grandes coisas. O Senhor, Ele está procurando pessoas disponíveis. Quem está disponível nessa noite para vivenciar aquilo que Deus quer que você vivencie? Se aproximar o suficiente, irmãos, para ouvir aquilo que Jesus fala no secreto. Às vezes a gente está esperando um barulho, algo profundo. Não, mas o Senhor, Ele quer falar para você em sussurros. Jesus, nessa noite, talvez Ele quer que você incline a cabeça no peito dEle, para que Ele possa dizer para você aquilo que você precisa fazer. E só depende de mim, irmão, só depende de você se entregar a Ele. Não fazer como Pedro, que no momento que viu lá no mar, o vento balançou e ele quase afundou. Mas que a gente se entregue a Jesus. Deus não está procurando mais os limpos, os mais fortes, os mais preparados. Ele está procurando os disponíveis, aqueles que se entregam a Ele para executar aquilo que Ele colocou para nós fazer. Então que nessa noite, igreja, a gente possa se entregar a Jesus. E num culto como esse, entender que toda dificuldade que a gente enfrente, o Senhor está conosco. E Ele vai nos ajudando a prosseguir. A gente só precisa parar de olhar para o lado e começar a olhar para Cristo. Aleluia. Porque é Ele quem está cuidando das nossas vidas. Amém? Eu louvo a Deus por essa oportunidade e agradeço. E que o Senhor continue tomando as nossas mãos e nos ajudando a prosseguir, irmão. Porque ainda que eles acham que a igreja vai parar, não, o Senhor, Ele está cuidando das nossas vidas em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para nós orarmos.